Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Já muito se disse que saber verdadeiramente é saber pelas causas. Um médico experiente e competente não diagnostica e nem define aquilo de que sofre seu paciente sem primeiro conhecer as causas. Os efeitos apresentados por um paciente podem ter origem em causas as mais diferentes. Assim, sábio é conhecer primeiro as causas para só então diagnosticar. Tem muita gente errando nas afirmações das Sagradas Escrituras por considerar apenas os efeitos, sem analisar competentemente as causas. Por exemplo, muitos de Bíblia à mão já tentaram fazer com que a afirmação do Senhor Jesus ao malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso, não significasse o que o Senhor disse significar, que aquela desgraça de homem, condenado pelo Império Romano à morte de cruz por conta de seus crimes, estaria com ele, Jesus, no paraíso, naquela mesma sexta-feira. A Torre de Vigia, no livro Tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras, colocou um sinal gráfico, 2 pontos, depois da palavra hoje, uma grosseira e criminosa adulteração do texto grego. E isso também é o que admitem os seguidores de Ellen White, através de artigos por eles publicados. Os espíritas são da mesma opinião. O escritor espírita Dr. Severino Celestino da Silva, conhecedor das línguas hebraica e grega, no livro Analisando as Traduções Bíblicas, depois de fazer constar o texto grego como de fato foi escrito, ou seja, Kai eip auto, amém soi lego, semerometi emou esse ento paradeiso, comentou, abre aspas, a maioria dos intérpretes e exegetas acredita que a palavra hoje, como advérbio, está vinculada ao termo estarás, e que por isso mesmo Jesus teria prometido ao ladrão que ele haveria de entrar imediatamente em um estado infinitamente melhor que o deste mundo. Estes pertencem à corrente dos que defendem um céu gratuito e sem esforço pessoal, com a qual corrente nós, espíritas, não concordamos. Nós, espíritas, defendemos a corrente dos que colocam a vírgula após o vocábulo hoje, pela lógica que ela representa. Fecha aspas. A maldita lógica espírita é a mesma lógica de todos os demais religiosos que teimam em desconfiar do poder e da eficácia do sangue do Senhor Jesus. O pessoal da Torre de Vigia, o clero romano, os seguidores de Ellen White e os espíritas estão no mesmo barco, furado e afundando. O texto grego não admite e nem contém qualquer pontuação que modificasse ou que modifique o sentido e a direção da afirmação do Senhor. O Dr. Severino, o escritor espírita, é testemunha. Ele afirma não existir vírgula nenhuma. É ruim. É ruim porque salvação pela observância dos mandamentos a Deus. Sono ou esquecimento do espírito, sayonara. Salvação por Jeová, goodbye.
Salvação através de Maria, de velas, de rezas e do purgatório, arrivederci. Salvação pela obediência, pela fidelidade e pela perseverança, au revoir. E salvação pelas reencarnações, simplesmente adeus. Hoje estarás comigo no paraíso. Se alguma dessas exigências das religiões para que a salvação finalmente acontecesse fosse verdadeira, o Senhor Jesus era ali suficientemente poderoso para fazer o malfeitor escapar da morte e praticar aquilo que fosse necessário. É sério. Quando aquele desgraçado homem apelou para o Senhor, não recebeu nenhuma recomendação e nem qualquer tipo de promessa vaga ou para um futuro remoto. Com Jesus é assim, ali, na hora, hoje estarás comigo no paraíso. Coisa horrível é ser incrédulo. Já foram tantas as ginásticas mentais que essa turma andou fazendo que a mente cauterizou. E a verdade para eles é a verdade de suas próprias invenções mentirosas, como a sugerida pelo escritor espírita, pela Torre de Vigia e pelos seguidores de Ellen White. Um dia, cada um prestará contas das misérias inventadas, modificando, adulterando e desvirtuando as afirmações do Senhor. Um dia, a casa há de cair. Saber verdadeiramente é saber pelas causas. Por que causas? O Senhor Jesus, que havia feito exigências 1000 enquanto anunciava o evangelho do reino para os filhos do reino, o povo de Israel, dizendo-lhes ser necessário, dizendo aos filhos de Israel ser necessário entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado, carregar a cruz de cada dia, ser limpo de coração e perdoar primeiro, para poder ser perdoado. Mateus 5:8, 6:14, 15, 7, 13, 14, 10, 38 e 16, 24. Agora, dizia a um marginal tamanho família, a um criminoso com pecados e culpas dos pés à cabeça, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Uma mudança tão radical, tão tremenda e tão extraordinária teria que ter causas igualmente radicais, tremendas e extraordinárias. Ou será que Deus, o eterno, santo, justo e perfeito de caráter, havia mudado de opinião assim, de um momento para o outro, admitindo agora em sua presença pecadores e pecadores como aquele malfeitor? Todo mundo sabe que não. Até quem não sabe muito, como os que tentaram mudar o texto grego. Claro que o caráter de Deus continua intocável. Claro que o pecador em seus pecados não tem a menor chance diante dele. Então, o que foi que aconteceu na cruz? É essa informação que os religiosos de carteirinha desconhecem. E desconhecendo as causas, não podem saber verdadeiramente. Pensam que sabem, acham que sabem, dão uma de quem sabe, mas não sabem, pois não sabem pelas causas. Vamos às causas da afirmação do Senhor ao malfeitor. O remido consciente as conhece de sobra. Tão logo conseguiu o inimigo, Satanás, fazer o homem pecar, Deus prometeu que alguém, aquele que seria a semente da mulher, feriria na cabeça o inimigo, tirando-lhe o poder de poder fazer perder-se o homem pecador. Se tivesse existido um único homem de nascimento natural que não tivesse chegado à prática do pecado, é claro, não teria precisado ou necessitado de um Salvador. Só que tal homem jamais existiu, assim que todos pecaram e, pecando, se fizeram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Cerca de 4.000 anos depois da promessa, na plenitude dos tempos, Deus, cumprindo a promessa, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4.
Antes, porém, para que pudesse enviar o filho, o Senhor Deus, de uma mulher estéril e avançada em idade, fez nascer aquele que daria origem ao povo da promessa. E ao povo já constituído, o Senhor entregou a lei, que consistia de estatutos, ordenanças e juízos, para que fosse observada, dizendo: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Levítico 18:5. Antes da lei, já habitava o pecado no mundo e no homem. As nações que povoavam a terra nos dias da lei eram constituídas de pecadores. Contudo, não receberam elas as ordenanças do Senhor Deus, que só as deu aos filhos de Israel. Salmo 147, 19 e 20. A lei tinha o propósito de guiar os filhos de Israel àquele que a cumpriria, Jesus. Sabia o Senhor Deus que nenhum filho de Israel chegaria a cumprir a lei, mas ela era necessária para revelar seu caráter. Daí ter estabelecido ele, Deus, as cerimônias sacrificiais, como o holocausto de animais e outros, que postergariam, que prorrogariam seus juízos. Na janela aberta pelo Senhor Jesus, para que nós víssemos como acontece do lado de lá, Abraão foi avistado estando no Hades, não em tormentos, porquanto morrera ele debaixo da promessa do Salvador que viria, mas como o Salvador ainda não viera, e como Abraão não fora perfeito na carne, nenhum homem o foi, ele permaneceu no Hades até a morte do Senhor, porque só então o paraíso receberia seus primeiros habitantes. Muito bem, a lei não podia ou não poderia passar sem que até seu menor mandamento fosse rigorosamente cumprido. Ninguém faz Deus de tolo. Ele não se deixa escarnecer. Se alguém imagina poder estar na presença de Deus sem que cumpra toda a lei, está redondamente enganado. Mas então o que fazer? Se ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei, o que fazer? E se tropeçar em um mandamento é tropeçar em todos, Tiago 2:10, o que fazer? A coisa era de fato terrível. A perspectiva era amedrontadora de arrepiar estátua de pedra. Fazer o quê? Diante da intransigência da lei. Fazer o que o malfeitor fez: apelar para o Salvador. Apelar para quem conseguiu cumprir a lei. O plano para a salvação do pecador, mais pecador, menos pecador, quase perfeito, tendo a intenção de não pecar, mas pecando, não importa, pecador é pecador. O plano para a salvação de todos foi o plano de substituir cada um pelo Senhor Jesus diante da justiça divina. Estando o Senhor aqui como homem, e apenas como homem, já que ele aqui esteve esvaziado de seus atributos, sendo ele mesmo, contudo, sem qualquer de suas prerrogativas divinas, Filipenses 2:7 e 8, não como os defensores da Trindade do 3 em 1 insinuam, que ele subsistia em forma de Deus, tendo deixado temporariamente esta forma, mas não os atributos da deidade, e que ele na terra era 100% homem e 100% Deus, o único homem 200%, porque só assim ele conseguiria vencer a carne, o pecado, o mundo e Satanás. Não dessa forma, pois que essa forma é ignóbil, abjeta e mentirosa, mas como realmente foi. Ele, aniquilado como Deus, subsistindo apenas como homem, ainda que fosse o homem, o mesmo Verbo, Filho de Deus, Jesus, o homem perfeito, satisfez tudo quanto a justiça divina exigia do homem. Cumpriu tudo quanto havia sido preceituado por Deus nos anais do Velho Testamento. Cumpriu todo o ritual do contínuo sacrifício, Êxodo 29, 39 a 42, do Yom Kippur, o dia do perdão, Êxodo 30 e 10 e Hebreus 9, 7, e cumpriu quantas exigências
o caráter de Deus impusera ao povo da promessa. E tendo tudo cumprido, deixou-se levar para o sacrifício na forma prevista profeticamente. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Jesus não abriu a sua boca em protestos, porque ele viera para aquela hora. Ele se faria o Salvador de pecadores. E para ser o Salvador, ele teria que ser o Cordeiro de Deus. E como um cordeiro foi conduzido ao matadouro ou à cruz, em momento nenhum ele abriu sua boca em lamentações, protestos ou reclamações. Se ele quisesse abrir a sua boca, ele a abriria para pedir ao Pai providências contra tudo aquilo que com ele faziam. E desceriam mais de 12 legiões de anjos, ou mais que 72 mil anjos, Mateus 26:53. Mas ele não abriu a sua boca. Suportou o castigo pelo gozo que lhe estava proposto, Hebreus 12:2. Ou seja, o gozo de tornar-se o salvador de miseráveis pecadores que tão somente mereciam a condenação e as trevas. Foi assim que, quando o malfeitor, reconhecidamente malfeitor, réu confesso, suplicou para que o Senhor dele se lembrasse ao entrar em seu reino, a resposta veio pronta e fulminante: hoje estarás comigo no paraíso. Débitos, aquele lá tinha para muitos anos de purgatório, se existisse um. E sua situação no grande trono branco, no juízo final, se para lá tivesse que ir, seria desesperadora. Mas o que foi que ele ouviu? Hoje estarás comigo no paraíso. Pobres religiosos. Tentam de um jeito, tentam de outro, e não há jeito que dê jeito. O malfeitor, ruim que só ele, partiu naquela mesma tarde, não para o talo do purgatório que não existe, não para um sono profundo no qual permaneceria até hoje que não existe, mas não para o Hades, que era para onde ele merecia ir, e nem para outro planeta até voltar a encarnar, coisa que também não existe. Partiu ele para o mesmo lugar para onde partiu Jesus, depois de transitar pelo Hades e depois de pregar aos espíritos em prisão, 1 de Pedro 3:18 a 24:6, e depois de levar consigo Abraão e todos quantos o aguardavam conforme a promessa, Efésios 4:8 e 9, partiu para o paraíso, jardim de delícias, onde o Senhor Jesus permaneceu até a madrugada do domingo. E os débitos do malfeitor? E os débitos de Abraão? E os débitos de quantos aguardavam no Hades, tendo morrido crendo na promessa? Se estavam no Hades, é que tinham débitos a saldar. Os débitos de todos os remidos foram cobertos, absorvidos pelo crédito de Jesus junto ao Pai. Os pecados foram absorvidos pelo sangue, e o pecador foi absolvido, recebendo o dom gratuito. Se para fechar a contabilidade, para cada débito tem que haver um crédito, na contabilidade do remido diante da justiça divina, cujo débito era impagável, entrou um crédito absurdamente maior, o crédito do sangue de Jesus. O triste do escritor espírita, Dr. Severino Celestino da Silva, e todos os outros tristes que mantêm o coração cheio de presunção, de vaidade e de orgulho, querendo merecer e pensando em merecer alguma coisa diante de Deus, vão morrer na tristeza e no engano, tentando o impossível, agradar a Deus sem confiar de forma absoluta no sangue do Cordeiro Eterno. Na dispensação da lei, que vigorou até a cruz, não havendo ainda o sangue do Senhor sido derramado, valeria o que alguém conseguisse fazer, se alguém conseguisse fazer tudo, mas ninguém fez tudo. Na dispensação da graça, que teve início com a morte do Salvador, valeu e vale
o que o Senhor Jesus fez. Porque, mesmo tentando, ninguém também conseguiria fazer tudo o que Jesus fez. E para Deus, tudo o que for menos que tudo é nada. Quer dizer, ou alguém é perfeito ou é pecador. E se é pecador, está fora da glória e da luz. Sabemos, então, verdadeiramente, por sabermos pelas causas, como pôde Jesus afirmar ao malfeitor na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, sem que aquele homem tivesse feito nada que não fosse miséria e crimes. A causa principal foi a substituição, um dos aspectos da soteriologia, a doutrina da salvação. A substituição da maldade do pecador pela bondade do Salvador. A substituição do pecado do pecador pela justiça do Salvador. A substituição do débito do perdido pelo crédito daquele que o salvaria. E não importa quem pague uma dívida, desde que ela seja paga. Quando uma conta corrente está negativa no banco, não interessa quem é que vai fazer o depósito, ela passará a ter saldo tão logo o depósito seja efetuado. O remido tinha um débito para com a justiça divina e não tinha como saldá-lo. E pior, a cada dia o débito aumentava. Aí ele apelou para o Senhor Jesus, invocando o seu nome. E imediatamente um crédito foi feito em nome dele, remido, até então pecador perdido, e o débito desapareceu. É claro que ele só foi remido depois do débito anulado. O débito do malfeitor foi absorvido pelo sangue de Jesus, sem que ele, malfeitor, precisasse e nem pudesse fazer nada. Sua situação era de falência completa. Acontece, entretanto, que só depois de reconhecer sua falência é que ele resolveu apelar para o Salvador. Tem muita gente falida espiritualmente, mas que insiste em demonstrar algum poder aquisitivo ou de gerenciamento de suas dívidas para com a justiça divina. Essa gente vai indo, agarra-se a um santo aqui, a um mandamento acolá, imagina deixar para a próxima encarnação que nunca virá, espera que Jeová resolva inaugurando um reino, ou então espera merecer por estar perseverando, e quando senão de repente vem a morte e fim. Tanta gente boa, tanta gente com tantas intenções maravilhosas, tanta gente sonhando com uma eternidade de gozo e de paz, mas tanta gente brincando com a proposta de Deus, desconfiando do poder do sangue de Jesus, querendo fazer o que ninguém jamais conseguiu. Que tristeza! Por que não levar a sério o que está afirmado? Por que acham tantos que o apóstolo Paulo, por exemplo, não falava sério ou não foi usado pelo Santo Espírito? Por que não confiar numa afirmação como esta? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Por que tentar pagar o que já está pago? Ou por que só aceitar se pagar uma parte? Por que achar que o que o Senhor Jesus fez na cruz e na morte não foi suficiente? Por que achar dessa forma? Por que o gratuitamente pela graça não serve para tantos? Por que o dom gratuito de Romanos 6, 23 é tão desprezado? Por quê? Por causa da maldade do coração das criaturas humanas. Estão ali morrendo, carregadas de pecados e de sobrecarga, tendo o pior dos pecados, o pecado de não confiar definitivamente no sangue do Senhor Jesus, João 16, 9, e não querem abrir mão da presunção de valerem alguma coisa diante de Deus. Passam toda a vida os homens obcecados com a ideia de se salvarem por seus próprios méritos. Querem a todo custo pagar seu próprio preço. Alguns, inconscientemente, fazem-no quando entregam o dízimo, ou quando se sentem usados de alguma forma no que julgam ser, ou seja, a obra do Senhor. Sempre a maldita presunção humana em ação. E já o malfeitor, não.
não tinha mesmo no que confiar, olhou para trás e só viu miséria, agarrar-se a quê? Do fundo do poço, dirigiu-se a Jesus e pediu o mínimo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te, só isso, lembra-te. Já estaria de bom tamanho, ou já estava de bom tamanho, para quem tudo o que via pela frente era escuridão, era perdição. Ele só não sabia que quem apela para o Senhor Jesus não recebe nada pela metade. Com certeza, ele também não conhecia essa salvaçãozinha que anda sendo pregada por aí. Salvo hoje, perdido amanhã ou hoje mesmo, se não houver perseverança, fidelidade e blá blá blá. Ele só pediu que o Senhor dele se lembrasse lá para frente. Quase cai da cruz quando ouviu a resposta do Senhor: hoje estarás comigo no paraíso. Ele deve ter pensado, ou pode ter pensado: não pedi e tudo, só pedi que ele se lembrasse de mim, ou só pedi para lembrar. Assim que funciona o sangue do Salvador. Se alguém não quiser ser remido para sempre, se alguém não quiser ir para a glória, se alguém não quiser estar e ficar para sempre em paz com Deus, então, por favor, não invoque o nome de Jesus. Porque se invocar verdadeiramente, decisivamente, confiantemente, sinceramente, não terá como voltar atrás depois. Não vai poder alegar depois que preferia ir para o Hades, ou que seu sonho era estar de pé no juízo final diante do grande trono branco. É melhor pensar direito, é melhor pensar 2, 3, 100 vezes antes de invocar o nome do Senhor Jesus, tendo confiado no poder e na eficácia do seu sangue, quem é chegado às trevas e à perdição. Quanto a você, nobre ouvinte, saiba com certeza que saber verdadeiramente é saber pelas causas. E a causa da existência da salvação eterna como dom gratuito de Deus, a causa da existência do dom gratuito foi o sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Se vai continuar cambaleando pela vida, esperando a morte chegar, sem ter certeza da paz e da luz, só alimentando a esperança vaga e vã de que tudo dê certo, é problema seu. Agora que existe um Salvador que salva total e perfeitamente, existe. Você morre na praia se quiser. Aos remidos, graça e paz.